Olá, gente! Me chamo Jennifer Dumbly, curso segundo ano em informática e vim explanar para vocês hoje um pouco de um conto machadiano muito bom, por sinal, O Homem Célebre, essa obra de Machado de Assis muito boa, que eu vim fazer um resumo, uma análise. Eu vou trazer um pouco dele e analisando também. Eu e minha equipe também do segundo informática, a gente logo de início percebeu que o narrador era a terceira pessoa. Era narrado, aliás, o conto em terceira pessoa. O narrador era o onisciente. E ele estava ali, sempre por dentro dos sentimentos dos personagens, da alma dos personagens, conhecendo muito bem os personagens. E isso ajuda muito na leitura, porque quando ele conhece muito bem os personagens, explana para os leitores e faz os leitores conhecer muito os personagens, fazendo a gente se interessar mais na história e estar mais incluso na história. A história, de modo geral, agora ela em si, ela começa em um ambiente festivo, um sarau que a viúva Camargo dá para 20 pessoas, mais ou menos, as pessoas mais íntimas dela, porque ela completara 60 anos e quis comemorar de alguma maneira. Fez um sarau, convidou um pessoal, inclusive um cantor, um músico, compositor também muito aclamado na época. As pessoas curtiam muito as suas músicas, as suas polcas, que era o Pestana. Ela convidou para ele tocar lá e chegando lá, ele deu de cara com essas 20 pessoas que amavam as suas músicas, ele tocando e as pessoas amando. Chegou também logo sendo questionado, meu Deus, é você mesmo? Por uma anciãzinha que admirava bastante. E ele tocando, vendo que as pessoas estavam curtindo a sua música. E ele não estava tão feliz assim por ver as pessoas curtindo a sua música e nem estar tocando aquela música, o que é contraditório, porque ele deveria, né? Teoricamente. E ainda tinha a Sinzinha que estava ali, perturbando ele, questionando bastante enquanto ele estava tocando, estava começando a se irritar, estava incomodando. Vocês vão entender mais na frente dessa análise o porquê que ele não estava curtindo tanto, o pessoal gostando da música dele. A Ciazinha lá começou a perguntar, ele começou a se incomodar e ele queria sair do ambiente. Para não ser muito mal educado, né? Ele disse que estava com dor de cabeça, só que as pessoas estavam gostando tanto das poucas que ele estava cantando, de como estava sendo bonito e tudo. As pessoas gostavam muito dele, queriam que ele ficasse mais um tempo. Ah, toma um remédio, isso e aquilo. Insistiram para que ele ficasse. Porém, ele conseguiu dar um jeito, ele deu um jeito, ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, no caminho de volta, aquele sarau de Viúva Camargo acontecia na Rua Áurea. Então, naqueles decorrer ali da Rua Áurea, das ruas seguintes, ele começou a andar, a sair daquele sarau e perceber que sua música estava em todo lugar. Ele ouvia pessoas assoviando no ritmo da música e não era coisa da cabeça dele. As pessoas realmente gostavam e era popular, suas poucas. E aquilo frustrava. Quando ele chegou em casa, ele começou a ter essa frustração maior porque ele percebeu que todo mundo gostava e ele não. Ele não gostava, ele queria de verdade aprender, ele queria muito produzir uma obra clássica, ele admirava bastante. Para ele, as poucas que ele produzia não era o suficiente para ele se realizar, ele queria a obra clássica. Vendo todo mundo gostando, curtindo, menos ele, vendo que ele também não conseguia fazer, ele se frustrou, começou a se frustrar com aquilo. Enquanto ele estava lá na casa dele, super preocupado, super frustrado, Ciazinha, a moça que tinha perturbado muito ele no sarau, estava em casa pensando nele, pensando nas suas obras, pensando muito naquilo tudo que tinha acontecido. Ela tinha presenciado quem ela tanto admirava cantar ali para ela bem pertinho. Ela tinha falado, se comunicado com ele. Ela estava ainda digerindo aquilo tudo em casa, na noite, enquanto ele estava na sua casa frustrado. Depois, no outro dia, o dia seguinte, ele teria aula. Quando ele foi para essa aula, ele encontrou alguém que simplesmente falou que poderia chover, que estava bonito para chover. E aquilo foi uma inspiração imensa para ele produzir uma polca. Não era o que ele queria, né? Mas ele tinha muito talento. Qualquer coisa o inspirava bastante. Ele tinha muita facilidade com aquilo. Então, ele se inspirou e voltou correndo para casa para fazer. Ele fazia, ele produzia com facilidade, com um talento. E ele gostava assim de imediato de suas polcas. Porém, depois ele desgostava, perdeu o encanto. Na verdade, não era o que ele queria.
Mas ele produziu, com sua inspiração, ele produziu a pouca e depois de produzida, teria que ser publicada. Então ele levaria para o seu editor. Levando para o seu editor também gostou, aprovou. E agora só restaria escolher o nome. O nome, por mais que o editor quisesse ele não queria. O editor queria um nome que fosse popular, que as pessoas fossem gostar, fossem curtir, como todas as outras poucas anteriores dele. E ele queria algo mais significativo. Foi por esse motivo que ele desistiu de publicar aquela pouca que tinha sido inspirada pela chuva. Depois de um tempo, ele não publicou de maneira nenhuma aquela pouca, porque ele não gostou do nome e não teria outra maneira dele publicar, a não ser pelo editor. Ele deixou pra lá. Depois de um tempo, ele casou com uma menina, Maria, que ele se encantou, que também era cantora. Maria era uma viúva de 27 anos, que ele se encantou, casou. E quando ele casou, ali naquela perspectiva de casamento, de família, ele encontrou uma oportunidade de produzir uma obra clássica, que era o que ele tanto queria. Um ambiente, um momento, que ele teria outras perspectivas de vida. E ele pensou que poderia ser uma oportunidade para ele produzir a obra clássica que ele tanto queria. Então ele focou nisso. Ele focou. E quando ele estava lá tentando produzir, ele estava ali querendo manter em segredo também para sua esposa, mas não conseguiu por muito tempo. Quando ele foi tocar um trecho para sua esposa sem dizer o que era, ela perguntou se era um Chopin. Ele ficou muito desnorteado com aquilo, muito chateado de verdade com aquilo. Saiu de casa com a raiva. Aliás, ele nem terminou, ele desistiu de terminar. Sua esposa terminou. Saiu de casa com raiva e ele tentou se matar. Queria que o metrô passasse por cima do corpo dele, mas ele foi impedido no local. Ele não se matou, mas a frustração dele foi tão grande que o desejo dele era de se matar naquele momento. Ele estava ali naquele constante paradoxo, ele era muito paradoxal. Ele voltou a fazer suas poucas, só que agora em anonimato. Ele tinha pseudônimos para aquelas poucas que continuaram fazendo sucesso, só que não em seu nome. Depois de um tempo, a sua esposa faleceu. Depois da morte de sua esposa, ele tentou fazer um requiem para o aniversário de morte, só que ele não terminou a tempo, ele também desistiu, não fez. Ele ficou 2 anos sem produzir poucas, aliás, sem publicar, né? Nenhuma pouca. E aí seu editor veio atrás dele, olha, você tá 2 anos sem publicar nenhuma pouca, tá tudo bem. E nesse momento que o editor dele veio atrás dele, ele também estava passando por muitas dificuldades financeiras. Então, o editor ofereceu um contrato e ele aceitou. Ele precisava daquele dinheiro. Precisando, voltou a fazer suas poucas. Só que aí, nesse momento, aconteceu uma coisa que fez uma reviravolta no conto para fechar o conto, né? Para ter seu fim. Mas eu falo já. Fazendo suas poucas ficou famoso, muito famoso. Todo mundo sempre gostou das poucas dele e ele ficou muito famoso com aquilo. Seu editor lucrava, ele lucrava, tava todo mundo bem, porque todo mundo curtia. Só que a frustração dele não conseguir a obra clássica ainda tava com ele. Ele ainda tava guardando, ele ainda tava frustrado, mesmo produzindo poucas tão boas. Bom, nesse meio tempo, famoso, muito famoso, porém insatisfeito, ele adoeceu. Ele teve uma febre que no início ele pensou que não ia ser nada demais, mas depois ele tinha plena certeza que ele ia morrer. Então, quase no fim da sua vida, o seu editor pediu uma pouca. Ele até ironizou, eu dou até 2. E morreu. Na outra noite, ele faleceu antes de entregar as poucas. E depois da sua morte, né, abalou com certeza. Porque era alguém muito querido. Suas músicas afetavam muitas pessoas, porque muitas pessoas gostavam, mas ele fez história mesmo com suas poucas, mas a frustração da obra clássica sempre estava lá. Então, foi isso. Ele nunca teve no conto aquela realização de conseguir a obra clássica. Não, o conto não terminou com ele conseguindo a obra clássica. Terminou ele famoso com suas poucas e morto. O conto, de maneira geral, ele explica muito essa dualidade, muito da ambição
do que você é, do que você tem e do que você deseja e não consegue. Traz muita ironia de Machado de Assis, uma característica clara de Machado de Assis. Por exemplo, no ato de sua esposa morrer, ou até antes dele mesmo morrer, ele ironizou. E o conto, por um todo, é um conto muito, muito instrutivo, muito bom, de verdade. É uma ótima recomendação.